Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cadeiros. Hoje nós seguimos com a série Cartas para a Menina que Eu Fui. E talvez essa seja uma das cartas mais importantes de toda a história, porque ela foi escrita para a menina que acreditou que um dia Deus tinha desistido dela. A menina que carregava culpa demais, vergonha demais e dor demais para acreditar que ainda poderia voltar para casa. Então respira fundo e vem comigo para mais uma carta. Você achava que Deus já tinha desistido de você. E sendo bem sincera, não era por falta de argumento. Você olhava para trás e via escolhas erradas, teimosias repetidas, rebeldias disfarçadas de independência, caminhos que sabia que não deveria ter seguido e consequências que pareciam grandes demais para serem ignoradas. Você achava que tinha ido longe demais, errado demais, machucado demais, falhado demais. E quando a culpa cresce, a gente começa a acreditar que Deus também se afastou, como se o céu funcionasse por merecimento, como se o amor dele tivesse prazo de validade, como se houvesse um limite de tentativas para uma filha. E foi exatamente nesse lugar, no auge da depressão, quando você já não queria mais contato com ninguém, que Deus decidiu entrar. E engraçado como ele faz isso. Quando a gente se esconde, ele envia alguém que insiste. No seu caso, uma velha amiga, daquelas que Deus claramente usa, como quem invade uma casa em chamas sem pedir licença, só para te salvar. Ela praticamente forçou um café da tarde na sua casa, porque você já estava se escondendo das pessoas, evitando encontros, fugindo de qualquer coisa que exigisse energia emocional. Mas ela foi, sentou, olhou para você e disse algo simples. Tem uma terapia espiritual na minha igreja e eu acho que você deveria conversar com meu pastor. Você riu, não de deboche, mas aquele riso cansado de quem pensa: se nem eu acredito mais em mim, imagina Deus. E naquela época, você realmente achava que ele já tinha desistido. Mas sua amiga insistiu. Conversou com o pastor dela porque não era algo aberto, era algo voltado para membros da igreja, algo que você não era. Mesmo assim, depois de muita oração, ele aceitou, porque Deus já tinha decidido, você só não sabia ainda. E eu gosto disso, porque enquanto você achava que estava indo buscar ajuda, na verdade Deus estava marcando um encontro. Você chegou desacreditada, defensiva, cansada, sem expectativa, e saiu da primeira sessão aos prantos, porque Deus te esperava naquele gabinete. Não o pastor, Deus. Era como se ele dissesse: finalmente, agora senta, nós precisamos conversar. E ali começou. Algumas semanas que viraram meses, encontros semanais, conversas profundas. O pastor e a esposa dele, sua discipuladora, uma mulher que se tornou referência, acolhimento e espelho. E naquele gabinete, naqueles encontros, Deus começou a mexer em gavetas que você nem sabia que ainda existiam. Feridas da infância, dores da adolescência, culpas da juventude, raízes escondidas, crenças limitantes, traumas antigos, medos que pareciam personalidade, mas eram apenas sobrevivência mal cicatrizada. Era uma terapia espiritual de verdade, não só uma frase bonita de igreja. Era Deus entrando onde a terapia tradicional não tinha conseguido alcançar. E isso não invalida o consultório. Pelo contrário, cada coisa no seu lugar. Porque existem feridas que nasceram na alma e há lugares que só o Espírito Santo consegue tocar. E você precisou pedir perdão para pessoas e para si mesma. Precisou se perdoar por culpas que carregava como sentença. Precisou romper ciclos, precisou desmontar mentiras que tinha chamado de identidade. Precisou aceitar que não era só sobre mudar de comportamento, era sobre voltar para casa. E foi ali que você entendeu. Deus ainda te chamava de filha. Na verdade, talvez pela primeira vez, você tenha realmente entendido que sempre foi. E ele não estava esperando a sua versão perfeita. Não estava esperando você se consertar sozinha. Não estava esperando você merecer. Ele estava esperando o seu coração quebrantado, sua rendição, o seu eu não consigo mais sozinha. Porque isso muda tudo. Porque quando você entende que é filha, a culpa perde a força, a vergonha perde o poder, o passado deixa de ser prisão. Você percebe que Deus não estava te punindo, ele estava permitindo processos que um dia se transformariam em testemunho. Aquilo que você chamou de dor, ele chamou de formação. Aquilo que você chamou de atraso, ele chamou de preparo. Aquilo que você chamou de fim, ele chamou de recomeço. E não foi instantâneo, nem linear, nem bonito, muito menos romântico. Houve altos e baixos.
oscilações, quedas, momentos de distanciamento. Dizem que parecia que você estava voltando para o mesmo lugar. Porque cura não é uma linha reta. É processo, é caminhada, é poda, é reencontro. Mas ainda assim, algo já tinha mudado para sempre. Agora você sabia para onde voltar, sabia onde era sua casa, sabia que existia colo, sabia que havia um pai. E isso basta para recomeçar 1000 vezes. Hoje, olhando para trás, você entende que a maior cura não foi só sair da depressão, nem vencer o burnout, nem reconstruir a sua carteira, muito menos reorganizar a vida. Foi descobrir que você não precisava mais viver como órfão emocional, porque filha descansa, filha confia, filha sabe que mesmo quando erra, a porta continua aberta. E eu queria muito sentar ao lado daquela mulher cansada, desacreditada, com medo de que Deus já tivesse virado o rosto para ela e dizer: ele nunca foi embora. Você só estava olhando para a direção errada. O pai ainda estava lá, de braços abertos, esperando você voltar. Não como serva, não como alguém tentando compensar erros, mas como filha, amada, escolhida, recebida. E talvez o maior milagre de toda a sua história não tenha sido tudo o que Deus te deu depois disso. Talvez tenha sido você perceber que Ele ainda quis você, mesmo depois de tudo, principalmente depois de tudo. Porque graça de verdade não começa quando você melhora. Começa quando Deus decide te amar, mesmo enquanto você ainda está quebrada. E foi ali, naquele gabinete, entre lágrimas e verdades difíceis, que a sua nova história começou. Não quando venceu, mas quando você finalmente aceitou ser encontrada por Deus. E como Jesus nos lembra na parábola do filho pródigo, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E talvez essa carta tenha encontrado uma parte sua que também acredita ter ido longe demais. Talvez exista alguma culpa que você ainda carrega, alguma escolha que você não consegue se perdoar. Ou talvez você esteja exatamente nesse lugar onde eu estive um dia, cansada demais para acreditar que Deus ainda te quer por perto. Mas existe algo que essa carta me ensinou, é que a graça de Deus não começa quando nos tornamos melhores. Ela começa quando finalmente paramos de fugir. E talvez hoje Deus não esteja te pedindo perfeição. Talvez Ele esteja apenas dizendo: volte para casa. Então, se esse episódio falou com você, compartilhe ele com alguém que também precisa lembrar que ainda é filho, ainda é filha e que a porta da graça continua aberta. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem capítulos sobre fé, cura emocional, identidade, recomeços e sobre o Deus que transforma dor em testemunho e cicatrizes em propósito. Porque às vezes, o maior milagre não é vencer, é descobrir que ainda somos amados enquanto estamos sendo reconstruídos. E por fim, obrigada. Obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de cura, transformação e fé. Que Deus te abençoe. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!